Pronto. Boa noite, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Estão usando muita água com sabão para lavar as mãos ou muito álcool em gel? Espero que estejam todos em casa, todos bem, né? Já as coisas vão voltar à normalidade. O governador já expôs lá o plano de retomada da atividade econômica, então espero que daqui a pouquinho a gente possa voltar à normalidade, né? Não sei o que vai acontecer nos próximos dias. As nossas aulas, acho que no campus, né? No nosso campus fofinho, só devem retomar em agosto mesmo, né? Então, até lá, a gente permanece com essas aulas remotas, ao vivo / remotas. Eu espero que vocês estejam gostando, apesar de tudo isso, né? A gente tem se esforçado para fazer o melhor para vocês, tá certo? E para tentar manter o mesmo ritmo, o mesmo nível, com o mesmo grau de excelência que a gente se cobra para transmitir para vocês, tá certo? Bom, na aula passada, né, a gente começou a falar e na verdade, eu já falei, já expliquei, mas aí eu vou continuar daqui porque ficou faltando slides para acabar, né? Não se assustem com a quantidade de slides de hoje, é porque eu coloquei todo o último assunto da aula passada para a gente dar uma revisada, certo? Na aula passada, eu tratei do conceito de jurisprudência, e aí explorei um pouquinho mais o que seria a jurisprudência, se ela é fonte do direito, se ela não é. E aí, tudo que diz respeito a esse ambiente. Alguém quer perguntar? Nailton, você chegou. Cheguei. Desliguem os microfones, viu, meus amores? Estou ouvindo uma musiquinha. Pronto. Certo? Então, e aí a gente terminou a aula falando sobre a interpretação do direito e os precedentes judiciais, que é o valor do stare decisis. Gente, só para relembrar vocês o que são os precedentes. Precedente é quando você tem uma ação totalmente nova, totalmente diferenciada. Por exemplo, a gente está vivendo esse momento de pandemia. Então, se alguém entrar com uma ação contra o INSS, pedindo para classificar a Covid-19, né, que é a doença, como acidente de trabalho ou como doença laboral, qual é a decisão? Isso é abrir um precedente. Por quê? Porque o juiz vai analisar, vai dar a sentença dele, que pode ser procedente ou improcedente, as partes vão recorrer, né, de acordo com o que seja a decisão, e aí, quando o tribunal julgar, o tribunal vai abrir um precedente, ou seja, ele vai julgar de acordo com todo o conhecimento prévio que ele tem, analogia, costumes, princípios gerais de direito. Por quê? Porque ele não tem outra ação parecida com essa por onde ele possa se basear. Então, ele vai criar a base, no caso, ele vai criar o precedente, ou seja, a primeira ação relacionada àquele assunto, o juiz vai dar aquela sentença e o tribunal vai dar o acórdão relacionado àquele assunto. Então, vai ser o primeiro tipo no Brasil, entendeu? E aí, esse precedente, ou seja, esse julgamento, esse acórdão, ele vira precedente para outras decisões nesse sentido. Ah, Morgana, mas se a decisão foi improcedente? Aí se espera, mas não é obrigatório, se espera que os tribunais sigam essa mesma decisão, no sentido de procedência ou improcedência. Porém, pode ser que um outro juiz, em um outro estado brasileiro, em outro lugar, decida acatar a tese e julgar, por exemplo, procedente. Aí ele vai abrir um outro precedente com relação agora à procedência da ação. Então, a gente vai poder discutir casuisticamente, e aí, muito provavelmente, essa ação chegue ao STF, no sentido de o STF, como é o termo? Não é a súmula vinculante, mas no sentido de o STF reunir aquele entendimento e formar o seu, é isso que eu queria dizer, formar o seu entendimento. E aí o STF vai dizer se deve, né, qual seria o entendimento. Ah, deve ser sim doença ocupacional pelos motivos tais. Não deve ser doença ocupacional pelos motivos tais, entendeu? Eu não sei o que os juízes decidiriam, tá, galera? Mas, assim,
eu já tenho visto algumas coisas nesse sentido, só para, né, vocês não ficarem aí pensando, conjecturando. Eu já tenho visto algumas coisas nesse sentido de que não seria doença ocupacional. Talvez para profissionais da saúde, em determinadas circunstâncias, pudesse categorizar. E mesmo assim, não é tão fácil, não seria tão fácil por se tratar de uma pandemia, né? Algo que provavelmente atingiria toda a população, tá certo? E aí, o que é o stare decisions, né? Quando você decide alguma coisa, você não modifica o que foi decidido. É aquele poder do Estado de nos dar esse precedente, entendeu? É o poder do Estado de fazer com que, no caso representado pelo Judiciário, de fazer com que a gente entenda a circunstância de fato, com que haja um julgamento, e que esse julgamento ou abra um precedente para relacionar com aquela decisão específica, ou abre uma jurisprudência. Para quê? Para que você possa se basear nela e você, juiz em outra circunstância de caso, parecido com aquele, tomar ou a mesma decisão ou uma decisão parecida, tá certo? Ou até uma decisão totalmente contrária, desde que você fundamente bem. Eu tenho que lembrar vocês que o judiciário, ele goza, né, o processo como um todo, ele goza de uma certa imparcialidade e também do livre convencimento motivado. Então, o juiz, ele pode decidir da forma que ele quiser, desde que ele fundamente de uma forma coerente, de que ele utilize a proporcionalidade, a adequação, para tornar aquela decisão crível, né? Então, quando a decisão, ela não tem só essa função de resolver o conflito, né? Mas de estabelecer esse precedente, essa força vinculante. Aí, galera, falando um pouquinho da força vinculante, existe uma diferença entre as súmulas que saem dos tribunais, TST, STJ, próprio STF, o Supremo Tribunal Militar. Existem diferenças entre as súmulas e as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, como o próprio nome já diz, elas têm força normativa. Significa o quê? Que tudo que você julgar a partir da súmula vinculante tem que estar ligada a ela. Ou seja, não tira um pouco da liberdade do juiz nesse sentido, de que o juiz ele não pode contrariar a súmula vinculante. Mas não é que tira a liberdade dele. Ele continua podendo julgar, porém, ele tem que levar em conta que existe aquela súmula e que lá na frente a decisão dele pode ser revista porque existe a súmula vinculante voltada para esse assunto. Ou seja, não é apenas um entendimento. As súmulas, como um todo, elas são entendimentos. São as súmulas. Eu tenho várias decisões, ou seja, várias jurisprudências de vários tribunais. Em algum momento, o STJ ou o TST resolve unificar aquela decisão. Vários pontos explorados naquela decisão se tornam um texto normativo que a gente chama de súmula. E, a partir dali, aquele entendimento é o predominante do tribunal. Então, você meio que sabe como é que o tribunal vai agir quando você entrar com determinadas ações, tá certo? E aí, isso faz uma súmula. A súmula vinculante, ela é proveniente apenas do STF, e o STF deu a essa súmula, a Constituição deu a essa súmula esta força vinculante, que é o quê? Esse poder de atrair a decisão para aquele entendimento simulado naquele momento, entendeu? As súmulas, elas são revistas, elas são modificadas, elas são excluídas, são melhoradas, são complementadas. Então, assim, passam por um processo de adaptação e atualização. Mas, em regra, são súmulas que têm uma certa estabilidade, né? Tal como as leis, tal como as normas, e que prescindem também, em determinados momentos, de uma interpretação, seja de forma gramatical, seja de forma teleológica, ou até mesmo lógica, tá certo? E aí, a adoção desse estado de repouso, desse estado de decisão em repouso, significa que o tribunal não pode julgar um caso sem agir em coerência com as decisões anteriores, que é, né, a história do precedente e também de você ter várias jurisprudências naquele sentido. Às vezes, galera, a jurisprudência, ela atrai a forma como o juiz pensa ou decide, ou às vezes faz com que o juiz modifique o seu próprio entendimento. Quando ele começa a olhar as jurisprudências e ele vê as decisões, ele começa a ponderar que talvez o entendimento dele não seja o mais adequado. E aí ele modifica o entendimento com base naquelas jurisprudências. Que elas têm... Desculpa, galera. Que elas têm esse viés
também, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Segurando. Sim, não preciso falar, né, que assegura a igualdade de tratamento aos litigantes, tá certo? E o precedente, ele é essa premissa, né? É como se fosse esse primeiro ponto por onde a gente se baseia para tomar a nossa decisão, certo? E pode acontecer de várias maneiras. O juiz de primeiro grau já pode se guiar por aquele precedente. Você, na sua petição inicial, se souber desse precedente, já pode colocá-lo lá como forma de convencimento para o juiz ou de ajudar no convencimento do juiz. O precedente, ele serve também para ajudar quando a gente está meio confuso com relação à doutrina majoritária. O que a doutrina majoritária pensa desse assunto? Quem é a doutrina majoritária? Então, às vezes, você vai pesquisando e você vê várias jurisprudências atuais, tem que colocar a pesquisa pela data, várias jurisprudências atuais naquele mesmo sentido, ou seja, com aquele mesmo entendimento. Aí você meio que consegue entender, então eu acho que a doutrina dominante deve estar nesse sentido. Aí você vai para a doutrina procurar quem é a galera, né, os especialistas, que estão falando sobre aquele assunto daquela forma estipulada na jurisprudência, tá certo? Desculpa, galera. Eu tô me engasgando. Um vento, só pode ser. O magistrado do sistema common law, não é o nosso sistema é civil law, tá? Mas o magistrado do sistema common law afirma a pertinência de um princípio extraído do precedente para aplicá-lo. Os precedentes não são aplicados de forma automática, mas devem ser analisados cuidadosamente, e a decisão judicial não reflete apenas as concepções, os costumes e a personalidade do julgador, mas o peso que ele dá a certos valores. Gente, eu falei na aula passada, mas só para a gente relembrar, como é que funciona o common law? O common law é baseado nos costumes, nas tradições e na forma como aquilo sempre foi decidido e, em tese, sempre deu certo, certo? Então, assim, não há por que duvidar de determinadas decisões tomadas em determinadas épocas que até hoje são válidas ou podem ser resolvidas da forma como eram antigamente. Porém, como eu falei, né, as jurisprudências, elas se modificam. Às vezes você tem um entendimento X de uma coisa e com a maturidade, com a sua idade, com o avançado tempo, você tem um outro entendimento completamente diferente daquele primeiro. E isso não é errado, ao contrário, mostra uma evolução, mostra que você está acompanhando a sociedade, mostra que aqueles costumes estão se modificando. Então, claro que, se você tem algo de um costume de 1900, vai ser diferente de um costume dos anos 2000. Mas, se aquele precedente, naquela época, resolveu de uma forma, pode ser que para hoje resolva da mesma forma, porém com outro olhar. É aí que entra a minha maravilhosa hermenêutica, né? A minha maravilhosa interpretação. Em que sentido? Você traz a interpretação atual para aquele texto antigo e você tenta entender que naquela época foi daquela forma, porque o costume era aquele. Então, nesta época que o costume é outro, vai ser dessa forma. E não vai trair o precedente e não vai deixar de utilizá-lo. Ao contrário, vai dar uma nova roupagem, vai vestir com outras roupas, com roupas novas, atuais, para que o entendimento seja coerente com a época onde está sendo tomado, certo? E aí, a ideia de que as jurisprudências, né, elas são tratadas dessa forma, com essa atualidade, com essa salvaguarda desses direitos, desses costumes de antigamente, que hoje ainda podem ser utilizados. E o sistema common law, ele é o crack, é o sistema das jurisprudências. Então, são casos, hard cases, easy cases, não tem problema. Os casos são avaliados sempre com base nessas jurisprudências, mais do que com leis, ou com a Constituição, ou com outras leis que esses estados, né, democráticos ou que possuam o common law possam ter, tá certo? No direito norte-americano, que é muito voltado para o common law, o precedente só terá força vinculante, diferenciando para a gente a ideia da súmula vinculante, tá?
só terá força vinculante se houver identidade com base nos fatos ou nas questões suscitadas. Ou seja, é como se fosse uma ação de 20 anos atrás e hoje alguém entra com uma ação pedindo as mesmas coisas dessa de 20 anos atrás. Então, o que vai ser analisado? A jurisprudência de 20 anos atrás, as jurisprudências mais atuais sobre o assunto, e vão meio que fazer uma guerra de precedentes. Olha, em 1990 decidiu dessa forma. Aliás, em 2000, né? Em 2000 se decidiu dessa forma. Em 2020 já tem decisões mais ou menos nesse sentido. E aí você faz meio que um conflito, uma subsunção, para descobrir qual daqueles dois precedentes se aplicaria melhor ao seu caso concreto. E aí você aplicaria, entendeu? Você é intérprete, você é operador do direito, você é juiz, você é advogado. A pessoa que fosse, né, manusear aquela petição teria que saber que as questões teriam que ser parecidas, tá certo? Porque senão ia ser só questão de convencimento do juiz, é igual usar as jurisprudências normais. Então, é como se eles diferenciassem as súmulas das jurisprudências. Você pode colocar várias jurisprudências contrárias, mas tem uma súmula que diz o contrário do que você está pedindo. Então, aquela súmula ela vai ser, sim, utilizada em detrimento de todas as jurisprudências que você colocou. E aí, o juiz vai fazer de novo, né? O juiz vai fazer aquele sopesamento dos valores para saber o que é melhor, né? Para aquele relativo caso concreto, tá certo? E aí tem a ratio desse gênero. Quando qualquer regra jurídica, né, expressa ou implicitamente reconhecida como um passo necessário para alcançar a sua conclusão, tendo em vista a linha de raciocínio ou mesmo uma parte necessária para direcionar o seu julgamento. Gente, hashtag livre convencimento motivado. É o que isso aqui tudinho está querendo dizer, certo? Que é o quê? Juiz, excelência, meritíssimo. Existe uma jurisprudência assim, assado, que eu até coloquei na minha petição, se o senhor puder dar uma olhada, que fala assim, assado. Então, se o senhor puder avaliar, levando, né, com base o que eu pedi, nessa jurisprudência e tudo, o senhor vai ver que se adequa, que faz sentido e tal. E aí, óbvio, gente, que a gente não precisa necessariamente falar isso, salvo se for um caso muito, muito, muito novo, com o qual ele não esteja acostumado a lidar. Mas for o que ele conheça, e como eu falei, né, se houver uma súmula, ele vai preferir aplicar a súmula. Se for uma súmula vinculante, ele nem tem muita opção. Se for uma súmula, né, de qualquer tribunal, ele vai preferir se vincular àquela súmula. Por quê? Porque saiu da mão do juiz, vai para o tribunal. O tribunal, ele vai seguir a sua própria jurisprudência. Então, ele não vai querer se contradizer, entendeu? Salvo se aquele momento específico, aliás, aquele caso específico, aquela situação jurídica específica, seja diferente do que está estipulado nessa súmula. E aí, ele desembargador, ele ministro, né, do tribunal, vai desenvolver talvez uma outra tese, que seja o contrário ou complementar aquela súmula, tá certo? Mas a ideia é que ele julgue de acordo com a sua própria jurisprudência, ou seja, com as suas próprias súmulas, tá certo? Então, a eficácia do stare decisis não abarca o inteiro teor do julgado, senão a parte nuclear da motivação, ou seja, como se fosse o pedido principal, e aí o juiz e depois os desembargadores, os ministros, eles vão avaliar aquele pedido principal e qual a relação dele com alguma súmula, com alguma jurisprudência, com alguma súmula vinculante presente no ordenamento jurídico que faça com que a decisão caminhe naquele sentido. É como eu falei, não existe aquela hierarquia, né? Mas a ideia de que tem que ter aquela obediência à sua própria súmula, do seu próprio tribunal. Então, se você faz parte daquele tribunal, você tem que seguir pelo que o seu tribunal fala. Não é igual você obedecer a ordem do seu patrão, galera. Aí, o que acontece? Se houver, se você acha, você como advogado, né, vai implantar uma tese nova, ou vai fazer um pedido que, em tese, vai contrariar uma súmula, coloque bastante fundamentação, encha bastante de fundamentação a sua peça para tentar convencer o juiz a ir contrariamente à súmula. Ele vai poder, Morgana? Vai, gente. Porém, é como eu estou falando, se a decisão for para o tribunal,
o tribunal vai de acordo com a sua própria súmula, não é? Ele não vai contrariar o seu próprio entendimento. De novo, salvo se for uma situação mais específica, mais diferenciada, que não tenha muita relação com aquela súmula ou com o caso que deu origem àquela súmula, ou seja, com o nosso precedente, isso mesmo, vocês já entenderam, né? Bom, além dos princípios invocados, né, para a tomada da decisão, já falei que os princípios estão extremamente imbricados em qualquer decisão que a gente vá, em qualquer pedido que a gente vai fazer, qualquer decisão que a gente tomar. Não tem muito como fugir, eu gosto de saber que não tem muito como fugir dos princípios, porque é meio que uma segurança que dá na gente, né? Saber que existe aquele princípio que pode levar o seu processo lá para o STF, por exemplo, certo? Sempre falei para vocês, né? Deem prioridade, coloquem sempre princípios nas suas petições, porque lá na frente eles podem ser necessários. Ou seja, na decisão, né, nas razões da decisão, ou seja, nos motivos que levaram àquela decisão, que formam a regra legal capaz de vincular as decisões sobre a mesma situação. Que é o que eu já falei da ideia do precedente da súmula, né? O precedente é a primeira decisão, que leva os juízes a julgarem de acordo com aquele precedente, formarem várias jurisprudências. Quando eu tiver uma quantidade X de jurisprudências relevantes e consideradas importantes para determinados casos, os juízes, os embargadores ou ministros se reúnem, formam as súmulas que vão compor os tribunais. Se forem súmulas relativas a assuntos ainda mais específicos, elas podem virar súmulas vinculantes ou ficarem como súmulas mesmo, que também já vinculam, de certo modo, né, como eu já falei, não obrigatoriamente, mas vinculam, de certo modo, o entendimento dos juízes no julgamento dos casos concretos, tá certo? E, né, deixa eu ver, a próxima qual é? Para encerrar o assunto, o precedente judicial serve para conferir estabilidade e segurança ao sistema jurídico. Foi o que eu falei, né? Acabei de falar. Como é bom saber que existe algo já decidido naquele sentido, que você não está fazendo nada absurdo, nem nada fora de contexto, que você está pedindo algo que, em tese, é justo e que, em tese, vai levar o seu processo até o STF, se for o caso, ou que vai permitir que o seu cliente ganhe, né, o processo, no caso, tenha sua decisão julgada a seu favor, tá certo? Além de preservar a isonomia, né, de tratamento, que é o que a gente apregoa sempre no direito, e a coerência do sistema jurídico, né, manter toda a ordem funcionando em consonância, sem maiores tropeços e sem causar uma instabilidade tanto emocional quanto de caráter mesmo pedagógico dessa ideia dos julgados, tá certo? Galera, a interpretação do direito e a aparente dicotomia, que é a segurança jurídica versus a justiça. Se eu não beber água, chego no final da aula, o quê? Sem voz, vocês sabem, né? Já estão acostumados. Galera, seguinte. Primeiro ponto. Eu acho que eu já falei, mas eu vou, né, repisar algumas vezes ainda durante as nossas aulas, que não existe um conceito certo, específico, pronto, para a gente tratar sobre justiça, certo? Por quê? Porque eu não tenho como definir de forma objetiva o que seria justiça. Por quê? Primeiro, porque eu tenho dois vieses para onde me guiar. Eu tenho aquele critério de justiça mais física, palpável, ou seja, de que você tem direito de entrar com a ação para conseguir determinada coisa que você acha que tem direito. Eu parto sempre da boa-fé, de que a pessoa não vai entrar na justiça ao léu para pedir coisa nenhuma. Eu parto sempre do princípio de que ela vai entrar na justiça porque ela sabe ou acha que tem determinado direito. E aí é muito importante a figura do advogado nessa hora, porque o advogado ele tem que aconselhar de uma forma correta e coerente se a pessoa tem ou não aquele direito. E assim, galera, você pode perder o cliente, porque ele vai procurar outro advogado que talvez diga o que ele quer ouvir, ou, né, talvez, tá? Ou você vai ganhar o cliente, porque ele vai gostar da sua honestidade, vai saber que na hora que ele precisar de um advogado, ele vai contactar você em primeiro lugar, tá certo? Então, assim, é uma faca de dois gumes, tá? Mas
o direito, ele é também moralidade, ele é também ética. Então, a ideia é que a gente trate o nosso cliente com total respeito, no sentido de, olha, infelizmente, você não tem esse direito, ou você não está dentro desta categoria. Enfim, tem que falar a verdade para o cliente, tá? E correndo o risco de, infelizmente, né, alguém poder falar coisa diferente, às vezes um parente, às vezes uma pessoa da família, enfim, um amigo, falar uma coisa diferente, mas você ter a sua consciência tranquila de que você disse a verdade, tá certo? E aí, essa ideia de justiça tem um outro viés, que é um viés mais, talvez, no campo da... nem sei dizer. Acho que do campo da mentalidade, daquela sensação de justiça, entendeu? Que para nós no direito é quase como transformar aquilo na razão da existência do direito, que é pacificar os conflitos, devolver a paz social. Quando você tem um problema, qualquer problema, né? Está com problema com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e tal, e você consegue resolver esse problema, você fica em paz, não fica? Pois a sensação toda do direito, de quem trabalha e atua com direito, é essa, que quando você consegue resolver um processo, você está em paz. E as pessoas envolvidas naquela querela, naquele problema, também estarão em paz. Porém, né, qual é o X da questão no caso? Vai ter gente que não vai ficar satisfeito. E satisfação é um critério diferente de estar em paz. Você pode estar em paz, mas não necessariamente estar satisfeito com alguma coisa. Por quê? Porque, eu estou em paz, mas eu queria ganhar mais dinheiro, por exemplo. Eu estou em paz, mas eu queria poder dar uma volta na praia, né? Você está em paz na sua casa, mas você queria dar uma volta na praia, certo? Então, assim, tem algumas coisas que não te deixam satisfeito, mas que no conceito geral te dão paz. E tem aquelas coisas que, além de te deixarem satisfeitos, também te dão paz, né? Que é você ver sua família bem, com saúde, que ninguém, graças a Deus, está doente, que está tudo bem, né? Então, o direito, ele tem essa árdua missão. Por quê? Porque a gente é ensinado, né, de que tem que sempre encontrar a felicidade, né? Que é um conceito muito abrangente. Gente, o que é felicidade para mim não é o mesmo que para vocês, não é? Porém, a paz social, resolver o conflito, é um esquema fechado. É uma coisa objetiva. Dentro de toda a subjetividade que o direito possui, que a gente já viu em várias aulas, que o direito é extremamente subjetivo, a gente tem coisas, critérios, regras extremamente objetivas. Devolver a paz social através da resolução dos conflitos é uma regra objetiva premente no nosso ordenamento jurídico. Está lá na Constituição. O juiz tem que dar uma decisão. Se essa decisão vai ser ou não satisfatória, são outros 500. Mas por quê? Porque uma das partes vai acabar ficando insatisfeita, de algum jeito. Porém, a decisão tem que ser justa. Morgana, voltou para o começo. Sim, e o que é a justiça? Eis a questão. A justiça, dentro do direito, dentro dos casos concretos, que é o que é de mim, que é o que é do juiz que vai decidir, que ele decida. Então, a decisão do juiz, ela tem que ter esse critério de justiça. Morgana, muito bem, obrigada. E se eu achar, eu sou a parte, eu acho que não foi justo? Você tem todo o direito de achar que não foi justo. Mas a ideia da justiça para o ordenamento jurídico é de resolver o conflito e devolver a paz social. E aí eu resolvo o conflito, devolver a paz social, sim, porque eu resolvi o conflito. Então, elas estão intrinsecamente ligadas. Eu não tenho como dizer que eu resolvi o conflito, mas eu não devolvi a paz social. Não tem como. Eu resolvi o conflito e eu devolvi a paz social. Nem que seja para dizer que você não tem direito. Aí eu entro com a ideia da satisfação, que é um outro critério, é um outro contexto. Como assim? Você não ficou satisfeito. Mas até para isso, a justiça te garante. Por quê? Porque você tem o duplo grau de jurisdição.
você tem a opção de recorrer caso você não tenha ficado satisfeito. Mas, para a gente conseguir provar ou racionalizar que uma decisão não foi justa, então a gente tem que usar todos os critérios objetivos que a gente conhecer para dizer que não foi justa. E aí a gente entra num campo minado. Por quê? Porque o critério de justiça para mim é um, para você é outro, para outro juiz é outro, para o membro do Ministério Público é outro, e assim a gente vai vivendo. Então, a ideia do direito, da justiça, eu converso tanto que eu fico com a garganta seca, é devolver a paz social. Se eu resolvi o conflito, eu devolvi a paz social. Agora, a decisão, né, a resolução, ela foi justa ou injusta, ela foi correta ou incorreta, aí é você que vai ter que abrir a discussão. Ou seja, você vai ter que trazer jurisprudências, trazer outras coisas que vão te dizer, olha, essa decisão não foi justa. Excelência, desembargadores, essa decisão não foi justa. Eu preciso que seja revista porque ela não foi justa. Sendo que é muito difícil conseguir dizer que uma decisão não foi justa, porque ela foi tomada com base nesses critérios objetivos e de avaliação do juiz, de convencimento motivado, de organização de provas. Às vezes, você sabe o que realmente aconteceu. Digamos que você seja testemunha ocular de um crime, né? Ou como no caso lá das alminhas que eu já contei para vocês, né? Às vezes, você tem certeza do que aconteceu. Você tem certeza. Porém, você não consegue provar. E aí, a gente cai de novo na mesma esparrela, com a ideia de que não foi justo, mas não foi justo porque você não conseguiu provar. E não, ou seja, você não ficou satisfeito. Mas para o direito, para a comunidade jurídica, foi sim uma decisão justa, porque ela foi analisada com base nas provas, ou seja, critérios objetivos. A gente tem que subjetivar o tanto que a gente puder, claro. Mas o que é que vai dar subsídio para o juiz? A prova. E a prova é o quê? Material, ou seja, ela é objetiva, certo? Feito este introito sobre justiça, eu queria falar um pouquinho sobre a segurança jurídica para a gente poder começar a analisar os slides efetivamente. Galera, o que é segurança jurídica? Eu, particularmente, Morgana, sempre achei muito difícil definir segurança jurídica, tanto quanto justiça. Porém, segurança jurídica, para nossa sorte, é também um critério que eu posso avaliar objetivamente. Então, assim, a Constituição de 88 me dá segurança jurídica. Pronto, eu começo por aí. Por quê? Porque ela é uma Constituição democrática, cidadã, feita para o povo, feita pelo povo, para poder proteger os nossos direitos fundamentais, as nossas garantias fundamentais, os nossos princípios basilares de um Estado democrático de direito como é o nosso país, certo? Então, é a ideia de que eu tenho esse instrumento que me garante, por exemplo, que eu não vou ser preso por dívidas, salvo pensão alimentícia. Que me garante que eu não vou ser torturado até a morte. Então, isso dá uma segurança jurídica. Por quê? Porque eu sei que o meu processo ele vai ser avaliado, ele vai ser de novo avaliado quando chegar no tribunal, ele vai ser triplamente avaliado quando chegar no outro tribunal, e assim sucessivamente, se for necessário, chegar ao STF, que durante o processo se tomaram todos os cuidados necessários, ou seja, de novo, a objetividade, os critérios objetivos, para que aquele processo tenha um curso natural, obedecendo à celeridade, obedecendo ao princípio do devido processo legal, obedecendo ao princípio da razoável duração do processo, ou seja, respeitando as minhas garantias e os meus direitos fundamentais. Então, a segurança jurídica tem muito esse critério também dessa leveza, dessa certeza, né? Quase realmente uma 100% de certeza de que o meu processo vai ser avaliado de uma forma objetiva, de uma forma, por que não dizer justa, dentro dos critérios legais estabelecidos para tal, certo? Nós temos um Código de Processo Civil, que é fonte subsidiária para alguns outros que existem, que têm normatividade própria com relação ao processo, né, aos seus processos, mas é também norma processual expressa
com relação a vários outros tipos de processos que não possuem os seus processos regulamentados em outros instrumentos normativos, tá certo? Então, é a ideia de que nós temos uma Constituição forte, atuante, que nos garante e nos salvaguarda dos nossos direitos e garantias fundamentais e nos permite, né, que a gente conduza os nossos processos diante dessa condição ou diante dessa segurança, tá certo? De que vai ser avaliado com todo o rigor necessário por pessoas gabaritadas, conceituadas, experts naqueles assuntos, que o processo vai ter um curso natural e que vai chegar a uma decisão, de novo, né? Está intrinsecamente ligado. Então, eu vou te dar uma decisão. Se você vai ficar satisfeito ou não, você tem a opção de recorrer caso você não se satisfaça. Por exemplo, você ganha uma ação por danos, indenização por danos morais. Você pediu 100 mil, o juiz te deu 50 mil. Você recorre porque você quer os 100 mil. E aí, a gente, às vezes, confunde com a ideia de que, não foi justa a decisão. Gente, para o juiz, naquele momento, naquela circunstância, aquela decisão é a mais justa. Agora, você não ficou satisfeito, eis a questão. Não é não ficar justo, é não ficar satisfeito. E aí você tem que usar sempre esse argumento, né? Desenvolver esse raciocínio de que é a satisfação e não a justiça que está sendo cobrada naquele momento, entendeu? Então, você não ficou satisfeito, mas a decisão foi justa, porque foi tomada com base em critérios objetivos, tá certo? É tanto quando eu termino as minhas audiências que se eu fizer um acordo, né, ou se eu souber que a decisão vai ser favorável ao cliente, e quando sai a sentença também, eu sempre pergunto, o senhor está satisfeito, né, gostou e tal? Eu nunca pergunto se o senhor achou justo, eu pergunto se o senhor ficou satisfeito, o senhor acha que foi uma decisão acertada, né, porque querendo também pescar dele o que ele achou, mas é essa ideia que eu carrego comigo e que eu queria espalhar para vocês, de que a gente tem que considerar as decisões satisfatórias ou insatisfatórias, o que nos leva a recorrermos. E não que faltou justiça. Faltar justiça é muito mais grave, Aí, realmente, tem que recorrer, mas, de novo, tem que procurar a objetividade, tá certo? Morgana, qual seria um caso de faltar justiça, por exemplo? Que a gente pode considerar como critério objetivo. Você tem um processo, entra com o processo. Aí, no dia da audiência, o juiz julga o processo ali na hora, certo? E aí, tudo bem, julgou, né? Você pagou o que era devido e tal. 6 meses depois, você descobre, isso foi uma questão da OAB que eu estou contando para vocês. 6 meses depois, você descobre que o juiz era casado com a advogada da outra parte. Ou seja, você perdeu o processo em tese, porque o juiz ajudou a esposa dele. Isso seria um critério objetivo para buscar a justiça, porque o processo não foi analisado, não foi levado em consideração devido ao processo legal, porque é uma das causas de suspeição do juiz. Ele não pode julgar se ele considerar que ele não tem isenção de ânimo nessa circunstância, certo? Isso foi uma prova da OAB. Não lembro qual foi o exame, mas foi uma prova da OAB. Então, uma insatisfação que é também uma injustiça, tá certo? Ou seja, faltou a justiça, faltou esse critério objetivo para o juiz nessa análise, ou seja, ele faltou com a imparcialidade dele, certo? Bom, feitas estas considerações iniciais de quase meia hora, queria começar os slides, certo? Bom, em nome da segurança, né, o positivismo jurídico, gente, eu já falei para vocês o que é o positivismo, mas só para relembrar, é a ideia de que nós temos leis regulamentando quase todos os assuntos da nossa vida civil, tá certo? Então, assim, tem lei para quase tudo. Quando não tem a lei, a gente usa analogia, costumes, princípios gerais de direito comparado, para fazer meio que adequações, tá certo? Mas a ideia é que não hajam lacunas, a gente já falou sobre as antinomias e as lacunas, que não hajam nem lacunas nem antinomias no ordenamento jurídico, certo? O positivismo, né, erigiu, ou seja, surgiu a primazia do direito positivo em face do direito natural. Ele subjugou o direito natural, reduzindo o direito justo
ao direito estampado no sistema normativo da ordem jurídica. Atenção para essa frase. Independentemente de sua legitimidade e efetividade. De novo, né, comparando a ideia de justiça como um critério fechado e objetivo. E eu acabei de dar toda uma instrução em sentido contrário, certo? Então, a segurança jurídica integra a fórmula da realização da justiça no direito, que é a ideia de você objetivar a justiça, né? De você entregar a prestação jurisdicional e aquilo ali ser considerado justo. Mas a gente pode ter decisões injustas, que a gente pode questionar, obviamente, com base em critérios também objetivos, tá? É isso que o positivismo jurídico defende. É bom? É bom. Porque, querendo ou não, a gente tem por onde se guiar, né? É muito ruim você sair do nada para lugar nenhum, onde você não sabe onde está pisando, que você não conhece aquele terreno. A segurança jurídica é meio que um caminho, é meio que um terreno bom, plano, onde você consiga caminhar no processo e você consiga entender as nuances e resolver determinados conflitos, mesmo dentro do processo que vão acontecendo, que vão, né, surgindo, e você vai conseguindo resolver, entendeu? Por quê? Porque você tem balizamento legal, ou seja, você tem base legal, você está bem assistido de normatividade para resolver aquilo ali, tá certo? Gente, vocês acham que eu estou falando muito ligeiro? Ah, vocês não estão me vendo, não? Qual é o número do slide que a senhora está? Ixi, deixa eu passar, né? Desculpa, gente. Pronto, estou nesse, tá? Desculpa, galera. Eu estava olhando os slides, eu esqueci de olhar. Oi, Raquel! Eu esqueci de olhar o chat, viu? Mas voltei aqui para a nossa paginazinha. É porque o negocinho do slide, de passar o slide, fica bem em cima e eu não sei tirar ele daqui. Aí tem coisas que eu não consigo ler, fico louca, mas vai dar certo. Sim. Segundo Carlos Aurélio Mota de Souza, né? Carlos Aurélio, segurança e justiça não se contrapõem, mas enquanto esta é um poder ético, sua garantia de efetivação no direito repousa na materialidade objetiva. Gente, de novo, né? A ideia de que, óbvio, se eu tenho segurança jurídica, eu vou ter justiça. Por quê? Porque eu consegui que a decisão fosse apropriada, fosse imparcial, tivesse um convencimento motivado, voltado para o nosso positivismo, ou seja, para o nosso conjunto de regras, para o nosso ordenamento jurídico, que preza por ser quase completo. De novo, nosso ordenamento jurídico ele não é completo, porque ele tem lacunas, ele tem antinomias, porém, ele tem instrumentos, né, coisas que permitem com que haja a completude, ou seja, a complementação daquele entendimento, tá certo? E aí, cadê? E aí, eu consigo materializar essa segurança jurídica tanto através desses entendimentos, dessas decisões e da forma como a decisão é conduzida, e a ideia de que, tendo uma decisão, eu estarei dando a justiça. Como eu falei, né? Existem formas e critérios objetivos para você, por exemplo, questionar uma decisão que tenha sido, de fato, injusta. Mas aí, de novo, como o critério de justiça é um critério muito amplo, a gente às vezes fica meio perdido sem saber por onde começar. Então, leve em conta o critério de satisfação ou insatisfação, que talvez te dê um argumento melhor, porque aí a satisfação e a insatisfação é mais fácil de você objetivar. De você perguntar para o seu cliente, o senhor ficou satisfeito? E ele disser, não, doutora, não fiquei, quero recorrer. Então, você vai saber. Agora, se ele te perguntar, doutora, a decisão foi justa? Aí você vai ter que ter todo o traquejo para explicar que sim, a decisão foi justa, mas se ele não estiver satisfeito, a gente pode recorrer, entendeu? Vocês entenderam? Pegaram a dica de quem a gente chama Morgana? Pois é. A ideia de justiça se liga intimamente à ideia de ordem, concordo, falo já sobre isso. Para que este valor possa ser realizado, a estimativa da segurança jurídica costuma ser corporificada em princípios, né? Já falei, vários princípios que nos garantem a segurança jurídica.
em diversos colocados, encartados, escritos, enfim, em diversas cartas magnas do Ocidente, que são, gente, diferença, hoje em dia a gente não sabe mais fazer símbolo de diferente, né? Diferenças entre carta e lei, tá? Só a título de curiosidade mesmo, é porque uma vez, um concurso de juiz de sei lá que ano, perguntaram a diferença pro examinando. Eu, examinando, deu uma aula, fiquei passada. Eu nem faço concurso para juiz, é porque eu, eventualmente, vi. Mas perguntaram, olha, qual a diferença entre carta e lei? Lei fundamental. É uma carta magna ou é uma lei fundamental? Nossa Constituição de 88 é uma carta magna ou é uma lei fundamental? Gente, a diferença é minúscula. É só porque a carta, ela é imposta. E ou seja, outorgada. E as leis, elas são promulgadas. No caso, a Constituição foi promulgada. Tem lá no nosso preâmbulo, né? Promulgada sobre o poder de Deus e tal. Enfim, tem lá no preâmbulo. Então, é só essa a diferença, porque a carta ela é imposta. Então, sempre que vocês ouvirem cartas, pensem que foram constituições impostas ao povo, ou seja, não são democráticas. E quando vocês ouvirem constituições ou leis fundamentais, é porque elas foram decididas e votadas pelo povo através de assembleias nacionais constituintes, tá? Só título de curiosidade mesmo. Mas, porque nós tivemos algumas cartas magnas, tá? Não sei quais foram, galera, mas nós tivemos algumas. E a Constituição de 88, ela preza e prima pelo princípio da segurança jurídica. Aí, tem um pormenor também, que eu vou falar agora, do que a gente considerou na Constituição com relação à segurança jurídica, que é uma discussão que eu acho que eu até vou tratar no próximo assunto, que é acho que é o neoconstitucionalismo, que é com relação à Constituição e o Código Civil. Por quê? A Constituição é de 88 e o Código Civil de 2002. Existiu, né, durante algum tempo, entre os doutrinadores, uma certa discussão com relação a quem oferecia mais subsídio para determinadas ações, para determinadas circunstâncias. A Constituição, ela sempre foi, e provavelmente sempre será e terá um critério de generalidade, de albergar todos os assuntos importantes e pertinentes para o povo, porém, de forma a deixar que outras leis complementem, né, as nossas leis complementares, o entendimento esposado na Constituição. Se a Constituição traz algum artigo, e aí no final do artigo diz assim, que será tratado por lei complementar. Era o aviso prévio, por exemplo. Em matéria de lei complementar. E aí, anos depois, você cria a lei complementar para tratar daquele assunto, mas aquele assunto já estava na Constituição. E aí, o Código Civil é muito completo. Porém, o Código Civil trata das relações interpessoais. A Constituição ela é um instrumento político, ela é um instrumento do governo, ou seja, no sentido de que eu tenho a Constituição para me dar um norte e eu posso ter várias outras leis, dentre elas o Código Civil, regulamentando determinadas relações. Mas os civilistas, né? E isso não é uma crítica, é apenas um debate doutrinário de altíssimo nível, com relação ao fato de que o Código Civil talvez seja mais completo, talvez garanta mais essa segurança jurídica. E aí, obviamente, os constitucionalistas, corrente a qual me filio, tá, galera? Os constitucionalistas acham que não é mais geral, mais genérica, e dando subsídio para que venham outras leis, outros códigos, outros regulamentos, falando e melhorando determinados assuntos. Quem falou? Travou? Vixe, Raquel. Para mim tá ok. Raquel, para mim tá ok. Não travou nada até agora. O que será que aconteceu? Enfim, vou seguindo, tá, galera? Beleza? Pois é, pode estar com instabilidade de internet, né, galera? Hoje é sexta, vocês sabem, né? Sextou, então pode ter uns negócios com internet, enfim. Bom, e aí, voltou. Ai, que bom.
Bom, aí é o seguinte, tem alguns assuntos para a gente discutir dentro da segurança jurídica. Por exemplo, irretroatividade da lei, vou falar logo, né? Autoridade da coisa julgada, respeitar o direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Não, pera, deixa eu explicar um de cada vez. Bom, irretroatividade da lei. A lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Seguinte, as leis, elas são criadas em determinados momentos, certo? E ficam vigentes até que sobrevenha outra lei que supere a anterior e que faça uma derrogação ou uma abrogação completa daquela lei. Revogue, certo? No sentido mais amplo da palavra, faça a total derrogação daquela lei. O que acontece? Se eu tirar aquela lei do ordenamento jurídico, eu tenho que colocar outra regulamentando aquele mesmo assunto, o que se torna até um pouco crível nesse sentido. E aí, a gente tem a temporalidade, né, da lei. Determinado momento X, criei uma lei, certo? Daqui para frente, tudo que vier vai ser julgado com essa lei. Daqui para trás, se já tiver sido julgado, permanece, não vai ser modificado. Mas se tiver em julgamento, vai acompanhar da lei nova em diante, salvo se essa lei for pior para o réu. Por exemplo, um crime de estelionato, que a pena era de 8 anos, eu não sei, tá, galera? Não sei. Que a pena era de 8 anos, mas sobreveio a lei nova dizendo que a pena agora seria de 16. Então, é pior para o réu. O que vai acontecer? Essa lei, para esta pessoa específica, desse caso específico, não vai funcionar. É antiga. Em todos os casos, a lei não retroage. Eu não alcanço uma lei antiga com outra circunstância, tá certo? Coisa julgada. Coisa julgada é algo total da segurança jurídica. Em que sentido? Também, né? Em que sentido? Se o processo tiver sido julgado e for até a última instância e for executado, ou seja, a sentença transitou em julgado, quando a sentença lá do juiz de primeiro grau transitar em julgado, nada mais pode ser feito. A única coisa que ainda pode ser feita é a ação rescisória, e são casos extremamente específicos, e se houver uma prova material substancialmente capaz de mudar toda a decisão, de mudar todo o processo. E aí você pode, mas a coisa julgada, uma vez julgado aquele processo, eu não posso entrar com outro processo, com os mesmos fundamentos, com as mesmas partes, que vai dar litispendência, e eu não posso fazer nada. Perdi, ganhei e pronto. Critério objetivo de segurança jurídica. Respeito ao direito adquirido, que advém com a coisa julgada, então a coisa julgada me dá o direito adquirido, uma vez que eu ganhei o processo, ou seja, a ação foi julgada procedente em meu favor, eu tenho direito adquirido àquela decisão e aos fundamentos daquela decisão, né? E o ato jurídico perfeito, que é quando não tem na condução do processo nada que consiga invalidar a decisão, ou seja, as provas foram todas analisadas coerentemente, usando a racionalidade, a proporcionalidade, a adequação, a materialidade da prova foi toda averiguada, as circunstâncias de fato que ocasionaram aquele processo foram todos definidos, então não há espaço para nenhum tipo de discussão. O ato jurídico foi perfeito e determinado, certo? Ampla defesa e contraditório são outras circunstâncias que nos garantem segurança jurídica, porque uma vez acusado ou uma vez entrarem com processo contra você, você tem total e ampla possibilidade de se defender, inclusive são 3 tipos de defesa, e você vai ter direito também ao contraditório, que é desdizer tudo que a parte requerente falou contra você e se defender daquelas acusações, tá certo? Prévia lei para a configuração de crimes e combinação de penas, Código Penal e Código de Processo Penal, né? Salvo alguns outros crimes localizados em outras leis específicas, né? Principalmente Maria da Penha, Lei de Execuções Penais, enfim, Lei de Crimes Hediondos. E o talvez mais importante de todos, o devido processo legal, que liga lá
com ato jurídico perfeito, né? É saber que o seu processo ele caminhou corretamente, de acordo com os critérios objetivos que a lei me obriga, né? Não houve nenhuma situação que pudesse configurar numa anulação ou numa invalidade de algum ato jurídico dentro do processo. E que, se aconteceu, foi resolvido dentro do próprio processo. Não esperou que virasse coisa julgada para poder vir à tona e ser resolvido, tá certo? Sendo assim, nos Estados democráticos de direito, como é o nosso maravilhoso país, o valor da segurança jurídica pode ser considerado um princípio basilar, sim, já gastei muito meu latim explicando isso, né? Falando do quão importante é essa sensação de que as decisões são respeitadas e de que, a partir de uma decisão, você, de fato, alcança a segurança jurídica, ou seja, você alcança aquela sensação de que houve justiça, né? Embora você não fique satisfeito, mas houve justiça, tá certo? A ordem social foi pré-estabelecida, o caos social foi controlado e a paz social foi novamente conquistada, né? Como forma de garantir a tutela dos direitos fundamentais do cidadão. A segurança se traduz objetivamente como um elemento anterior, através das normas e instituições que já existem no ordenamento, positivadas, escritas no ordenamento jurídico, que fazem com que a gente tenha essa segurança, ou seja, não é algo que vai surgir hoje ou amanhã, quando você entrar com o processo. É algo que já está estabelecido, que já está enraizado no nosso ordenamento jurídico, principalmente desde 88, com a Constituição, certo? Então, assim, a Constituição, ela garantiu para nós esse acesso a essa segurança jurídica, certo? Enquanto a certeza do direito, olha lá a certeza, hein? Se forma intelectivamente nos destinatários dessas normas e instituições, nos requeridos, nas partes dos processos judiciais como um todo, tá? Lembrando que, galera, eu tô falando muito de processo, mas a Constituição, de novo, ela é um documento político. Então, ela serve para tudo. A gente se relaciona o tempo todo, não necessariamente dentro de um processo. A gente se relaciona na nossa vida em sociedade de inúmeras maneiras. Uma hora eu sou a professora e vocês são os alunos. Outra hora eu vou na loja de algum de vocês e eu sou a cliente, ou seja, eu sou a consumidora e você é o meu fornecedor. Em outro momento, algum de vocês tem uma escola e a minha filha estuda na escola de vocês. Então, assim, a gente muda e varia, né, as circunstâncias de fato dentro dos nossos relacionamentos, tá certo? Então, isso faz com que a gente siga, através da legalidade, pelas leis que nós temos. Então, são inúmeras leis, regulamentando inúmeras e diversificadas situações. E aí, não apenas dentro do âmbito processual, a gente está obrigada e subjugada a essas leis. Ao contrário, nós estamos obrigados e subjugados o tempo inteiro. A gente não pode alegar descumprimento da lei. A gente não pode descumprir a lei alegando que não a conhece, certo? Morgana do céu, mas é lei demais para a gente saber. Gente, assim, chega aqui, pertinho. A gente não precisa saber todas as leis, certo? Não precisa. O que a gente precisa? Conhecer. Ter a amplitude de que existe uma lei para aquele determinado assunto. Eu não sei o artigo decorado, eu não sei determinado. Eu sei pouquíssimos artigos decorados, pouquíssimos mesmo. Mas eu sei onde está tudo. Quase tudo, né, galera? Quase tudo. Não sei onde está tudo, não. Gostaria, mas não sei. Mas eu sei por onde começar, eu sei procurar, eu sei o que fazer. E isso a gente vai adquirindo com o tempo mesmo, com o estudo, com o preparo, com a pesquisa. E você vai desenvolvendo isso. Então, assim, não é para você saber tudo sobre o direito, todas as leis, decorar todos os códigos. Não precisa, não tem essa necessidade. Salvo, obviamente, se você quer fazer um concurso para juiz, para alguma área jurídica, que aí necessita realmente você ter um amplo conhecimento mesmo da lei, né? Mas para você viver em sociedade, basta você saber que determinadas coisas são criminosas, ou não podem ser feitas, ou ferem a moral, os bons costumes, e podem, porventura, significar um crime. E mesmo assim, se você quiser cometer o crime, você vai cometer? Vai pagar, obviamente, né? Vai pagar pelo crime, mas nós temos a nossa liberdade, né?
mas crianças não brinquem disso em casa, tá? A ideia é que não existe essa necessidade de conhecer todas as leis, mas você tem que saber que existe um fundamento legal relacionado àquela circunstância onde você está envolvido naquele momento, tá certo? A ideia até teve uma vez um caso bem antigo de umas mulheres, acho que eram francesas, não sei de onde era, galera, não lembro o país. Eu sei que estavam fazendo topless nas areias do Rio de Janeiro, né? E elas foram detidas, né, nesta época. Hoje em dia não são mais detidas, são apenas os policiais chegam e dizem para não fazer e tal. Mas elas foram levadas à delegacia porque estavam com um atentado violento ao pudor, né? E aí elas explicaram que não eram brasileiras e tal, e pelo sotaque, pela fala, realmente sabiam, o delegado sabia que não era. Mas elas tiveram que ser indiciadas, só que foram liberadas, por quê? Porque elas realmente não deveriam e não tinham como conhecer a lei. Agora, um brasileiro, sim, o brasileiro teria que conhecer, né? Teve essa circunstância. De outro lado, os juristas procuram reforçar a certeza do direito no imaginário de cada cidadão. A ideia da justiça, que eu falei no comecinho da aula, a ideia de que a decisão é justa. Independentemente de você estar satisfeito ou não com ela, a decisão foi justa, porque foi tomada com base em critérios objetivos, de uma forma racional, bem avaliada, bem analisada, isenta de ânimo, de qualquer tipo de ânimo, imparcial, então ela foi justa, com base em todos esses critérios objetivos, tá certo? Através do desenvolvimento das seguintes atividades. Princípio da legalidade, acho que já falei bastante sobre ele, o preenchimento das lacunas e a resolução das antinomias. Tivemos uma aula inteira só para falar sobre isso, né? A ideia de que o ordenamento jurídico é tão amplo e tão completo que ele consegue, mesmo sem existir a norma certa para aquele caso, conseguir resolver o conflito, porque existe uma analogia, um costume, uma norma em outro país que nos dá subsídio para resolver aquele conflito que aparentemente não está solucionado pelo ordenamento, certo? Correção das antinomias, né? Simplificação da linguagem do legislador. Gente, é porque assim, a lei, às vezes ela tem uma linguagem um pouco mais, não vou dizer nem rebuscada, mas um pouco mais complexa. Para quê? Para obedecer, vai. Apareceu aqui que outro usuário está no controle da apresentação. Como assim? Como é que é isso? Não sou eu a organizadora, gente. Sei não entendi não. Voltar. Vai? Entendi nada. Gente, tem alguma coisa errada acontecendo. Sumir o controle. Pronto. Acho que eu voltei. Tava entendendo nada. Sim. Onde é que eu tava? Sim. Com relação à linguagem do legislador, né? Desculpa, galera, porque deu um pequeno erro aqui, eu não entendi nada. Com relação à linguagem do legislador, essa ideia dessa linguagem um pouco mais técnica, né? Um pouco mais cheia de nuances, e que podem, em determinados momentos, causar uma certa confusão na população em geral. Mas aí é sempre bom, né? Se informar, pesquisar, ler, tentar entender, tentar descobrir. Para quê? Para que exatamente você não alegue que você não conhecia determinada lei ou determinada circunstância e tomasse uma atitude que pudesse causar algum prejuízo para alguém, tá certo? Aplicação da analogia, adequação à jurisprudência dominante, também já falei muito sobre isso. Então, essas circunstâncias, né, que fazem com que a gente alcance, ou pelo menos tenha a sensação de que a segurança jurídica está sendo obedecida e principalmente sendo efetivada. A segurança e a certeza do direito são necessárias para que haja justiça, e pois direito justo, visto que a desordem institucional e a desconfiança subjetiva, que é aquela ideia de que você pergunta se a pessoa está satisfeita, ela acha que foi injusto, no sentido de
era para ser 50 mil, era para ser 100 mil e foi só 50 mil, né? Então, é a ideia que o seu cliente diz, olha, eu não achei justo, mas não é bem um critério de justiça, seria um critério de satisfação, né? Inviabilizam o reconhecimento dos direitos e o correto cumprimento das obrigações jurídicas, que foi sobre o que eu estava falando no começo, com essa ideia da satisfação, de você achar que não é com você, de você achar, não, isso aqui não foi justo, porque isso assim, assado não foi dito. Não é essa a ideia. Foi dito, foi resolvido, foi analisado, porém não foi como você gostaria. E aí você tem subsídio para recorrer caso você ache que não foi daquela forma. Mas a gente meio que convenciona de falar que não foi justo ou que não foi adequado, quando na verdade foi. Salvo se, de novo, né? Os critérios objetivos vierem à tona no sentido de que realmente houve alguma injustiça, algum critério maior que não foi levado em consideração. Como no caso lá dessa prova da OAB, que foi analisado por um juiz que era incompetente, ou seja, que não deveria ter analisado o processo, tá certo? Neoconstitucionalismos, jurisdição e a interpretação do direito. Gente, vocês querem dar uma paradinha agora? Que aí eu recomeço desse slide. Olha, estamos quase na metade, estou bem feliz, né? Um milagre. Ou eu estou falando ligeiro demais? O que vocês acham? Cadê? Volta. E aí? Dá uma paradinha de 10 minutos, 8 horas a gente volta, só para tomar uma água. Você, né? Porque eu estou bebendo água direto. Mas vou completar a minha aguinha, ó. Tomar uma água no banheiro, já a gente volta, tá bom? Vou dar uma paradinha. Até para o vídeo não ficar muito grande também, tá?